Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam todos bem. O assunto que eu venho tratar hoje, gente, é um assunto interessante por conta da correria que a gente vive hoje, né? E quem vive do crochê tem que ter tudo planejado. O tempo tem que estar planejado, as horas que você vai trabalhar, tem que se organizar com os serviços de casa. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Essa semana aconteceu uma coisa comigo, né, com a minha família, e aí me veio essa questão de imprevisto. Será que nós estamos preparados para o imprevisto? Antes de eu falar sobre o assunto, essa peça aqui é um pé do vaso de um jogo de banheiro que eu estou confeccionando e eu vim mostrar para vocês, conversando um pouco com vocês, eu vou fazer os squares, né? Porque eu fiz a tampa do vaso, mas como a tampa do vaso da cliente é quadrado, não deu certo o que eu fiz. Então, eu vou adaptar, né? Não vou desmanchar o que eu já fiz, né? E vou só continuar, ou aliás, vou começar, né, do início para ver se vai dar certo, diminuindo as carreiras. E aproveitando que eu estou fazendo isso, eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do imprevisto, né? Por que conversar a respeito do imprevisto? Como eu já falei para vocês, quem vive do crochê precisa estar preparado para essas questões de imprevisto, né? Eu 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 faço meu crochê, eu não sou muito produtiva assim, eu não sou rápida, né, nas minhas produções. Meu tempo é bem reduzido. E essa semana aconteceu que meu pai ele sofreu uma queda e por conta disso eu tive que sair da minha casa e ir para a casa dele, né, para poder cuidar dele. Então, fiquei pensando, né? Atrasei meus trabalhos que eu tinha, né? Minhas encomendas. Quem tem aqui loja na Shopee sabe que a data para entrega dos pedidos na Shopee ela é bem curto. E então eu fiquei pensando de o que era que eu poderia tirar de lição, né, a respeito do que eu passei essa semana. Tive que ir para o sítio, eles moram no sítio, né? Eu moro na cidade, meus pais moram no sítio, e eu tive que ir até lá, ficar uns dias com ele, né? Visto que minha irmã, ela tem um emprego que ela não pode se ausentar, e a pessoa que ficou mesmo, assim, com o tempo mais disponível, né? Fui eu. E aí, eu peguei meus barbantes e me mandei, né? Não produzi muito, né? Minha produção foi pouca. Mas aí, gente, a gente se pergunta se a gente tá preparado, né? Por exemplo, eu não estava preparada para deixar minha casa, né? Para me ausentar. E essa encomenda que eu estou fazendo não é tão apressada, né? A cliente não tem tanta pressa. Mas se fosse uma encomenda com a data bem com data mesmo, com data marcada para entregar. Se fosse uma encomenda da Shopee, né? Se fosse uma encomenda mesmo que eu tivesse pego, como era que seria? Eu ia ficar aquela pessoa desacreditada. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Quando a gente inicia essa questão de encomendas, a gente tem que ter palavra, né? Se eu falei que eu entrego tal dia eu tenho que ter entregue. Porque senão, meu nome como crocheteira não vai valer,
né? Ah, a gente encomenda com ela, mas ela não entrega na data. Então, tudo isso a gente tem que levar em questão. E se você não se preparar para o imprevisto, você vai ficar numa situação um pouco complicada. E pensando sobre isso, eu fiquei aqui pensando como era que eu ia falar desse assunto com vocês. Vocês têm as produções de vocês organizadas por data? Vocês já têm o tempo que vocês vão confeccionar cada peça? Como é que é a vida de vocês como crocheteiras? E quem tem canal no YouTube? O que faz? Fica sem postar vídeo? Então, tudo isso, gente, me levou a pensar muito nessa questão. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente perde cliente, a gente fica desacreditada, a gente fica sem dinheiro, porque quem trabalha com crochê e vive do crochê, ou pelo menos é sua maior renda, é o crochê, tem que ter cuidado nessa questão. Porque senão você acaba ficando com as suas pendências, né, com as contas para pagar. Você acaba não fazendo um bom nome. As pessoas elas não vão acreditar, não vão querer fazer encomenda porque já sabe de fontes que você não entrega na data. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Se essa encomenda que minha cliente não tinha tanta pressa, ela tivesse pronta, mesmo que a cliente não tinha pressa, eu já tivesse deixado pronta, não tinha problema algum. Eu ia fazer, conforme meu tempo, as minhas peças pronta entrega, né? Então, gente, a gente tem que pensar bem nisso, né? Se organizar, organizar seu tempo. Isso eu estou dizendo para vocês, mas serve para mim, né? Serve para mim. Para mim, prestar mais atenção e não deixar para depois, né? Esse tempo de estar confeccionando as peças. Às vezes você pensa assim, não, hoje eu estou cansada, eu vou descansar um pouquinho, depois eu pego meu crochê. E aí vai, que se isso acontecer, esse imprevisto como aconteceu comigo, como era que ia ficar? Se minha renda principal for o crochê, como é que fica? Então a gente tem que pensar bem nisso, né? Pensar bem antes de começar o dia achando que tem todo o tempo do mundo, que a gente não tem, não é isso? Então, gente, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito disso, né? De organização, né? Da gente se organizar, da gente ter o tempo. Se eu vou crochetar 2 horas na minha manhã, vou me organizar, vou fazer minhas tarefas domésticas, vou adiantar meu almoço, para que essas 2 horas que eu for crochetar sejam 2 horas crochetadas. Porque de nada adianta você pegar seu crochê, fazer um ponto, fazer 2 pontos, fazer uma carreira, fazer duas, e depois ir pro celular, ficar nas redes sociais, ficar respondendo mensagem. Seu tempo não vai ser um tempo proveitoso, não vai ser bom. Você não vai conseguir produzir aquilo que você quer. Outra coisa, gente, que eu acho muito interessante é metas. Você tem sua meta do dia? Você tem sua meta da semana? Ou essa semana eu quero crochetar 1 quilo de barbante. Ou essa semana eu quero produzir um jogo de banheiro e 2 tapetes avulso. Ou eu quero produzir um jogo de banheiro, já que meu tempo não é tão, né? Que meu tempo é muito corrido. Então, tudo isso, gente, a gente tem que pensar para que o nosso crochê seja uma renda certa, para que o nosso crochê não seja só aquele crochê de passatempo, seja um negócio, né? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Para quem assistiu meu vídeo até aqui, muito obrigada. Para quem já é inscrito no meu canal, muito obrigada. Deixe um comentário, né? Deixe um emoji,
qualquer coisa, gente, para me ajudar. Eu fico muito agradecida, tá certo? Então, meu nome é Solange e eu sou a responsável pelo conteúdo deste canal, Ateliê Solange Crochê. E era isso que eu queria conversar com vocês. Deixe um comentário de vocês aí, como é a sua rotina? Como é o seu dia a dia? Como é que você se organiza nas suas produções? Me deixem aí um comentário que eu vou amar saber, né? Para a gente conversar sobre isso. E se tiverem alguma dúvida sobre algum assunto, deixem aí a pergunta que eu responderei, né? Conforme o tempo que eu tiver disponível, tá bom? Então era isso, gente, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.